Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Há muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles estão o que aconteceu antes da criação do mundo. Isso ocorreu em João. A oração mais significativa, já feita pela maior pessoa que já existiu, é uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir as batidas do próprio coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés, mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhava com Deus, Pai, antes da existência do mundo. João 17, 1, 5. Quando Jesus disse estas coisas, ele ergueu os olhos aos céus em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre todos os seres humanos. Agora, glorifica-o para que ele possa conceder a vida eterna a todos aqueles que lhe deste, para que sejam dele para sempre. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me contigo, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, Deus estava presente e tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém muitos começos, incluindo a criação do homem e outras criaturas, mas fica claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia e está escrito que ele estava presente na criação do universo. Antes da existência de nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. A Escritura realmente nos mostra isso em vários versículos ao longo da Escritura. A Bíblia ensina que Deus é não criado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, o que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, Gênesis, usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Pode-se argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A verdadeira oração frequentemente revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus aborda muitos dos temas desenvolvidos neste evangelho, como glória, glorificar, enviar, crer, mundo e amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, a hora chegou. Glorifica teu Filho, para que teu Filho também te glorifique. Antes da hora da glorificação de Jesus, ainda não havia chegado. Agora a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas sua súplica não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho: glorifica teu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar Deus Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai ao longo de sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos de obediência em Nazaré.
Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho durante os anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo isso glorificou Deus Pai. Em seguida lemos: eu terminei a obra. Jesus, com confiança divina e certeza, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse, mas com a mesma glória que o Pai tem. A oração de Jesus, de forma alguma, era uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus Pai. Muitas pessoas imploram por seu louvor e atenção. No entanto, sua súplica por glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto contigo, e a diferença geralmente está entre dependência e independência. Também lemos, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha plena consciência de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um momento na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilhavam a glória. Jesus não poderia orar de forma honesta ou sensata dessa maneira se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus, o Pai. No capítulo 42, versículo 8 de Isaías, Yahvé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. O comentarista da Bíblia observou: ele tinha uma petição principal, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição por um retorno à sua glória original implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Ela confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João 10:30. O Evangelho de João enfatiza a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória nessa oração. Os eventos que antecederam a crucificação começaram com a traição. A frase, "Agora o Filho do Homem está glorificado", se refere ao motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e depois ressuscitaria dos mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, na verdade, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. No capítulo 17 de João, versículo 24, Jesus diz: "Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo, onde estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo." Independentemente do que nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se deu por nós, que orou por nós, para que possamos ser um com Ele e nos dê um belo exemplo a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João foi encarregado de documentar as coisas que havia visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a um simples homem. Apocalipse 1:12, 13. Voltei-me para ver quem estava falando comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro.
No meio dos candelabros, vi alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma túnica que chegava aos pés e com um cinto de ouro em volta do peito. Isso era o que ele viu. João viu o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, semelhante ao som de uma trombeta. A voz poderosa pertence ao Alfa e Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1:18, sabemos que essa era a voz alta de Jesus. O título, o primeiro e o último, pertence ao Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O título, Alfa e Ômega, tem a mesma ideia de primeiro e o último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não coincidiu perfeitamente com a maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João descreveu como o som de uma trombeta em Apocalipse 1:10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus por causa da descrição da voz de si mesma como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. A túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse está no capítulo 15, versículo 6, também de ouro, onde é uma imagem sacerdotal para os anjos no templo celestial. Portanto, Jesus aparece não apenas como rei, mas como um sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período macabeu. João continua descrevendo. Sua cabeça e seu cabelo eram brancos como lã branca, brilhando como a neve. E seus olhos oniscientes brilhavam como chama de fogo, penetrando em meu ser. Seus pés eram como bronze polido e incandescente, refinados em uma fornalha, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse 1:14-15. Essa descrição dos olhos dele é semelhante à narrativa que encontramos de um anjo no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Seu corpo também era como berilo, com um brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de relâmpago. Seus olhos eram como tochas ardentes. Seus braços e pés eram como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o barulho de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que encontramos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1:7 descreve: as pernas deles eram retas e as solas dos pés eram como cascos de bezerro, brilhando e reluzindo como bronze polido. As características angelicais que aparecem na visão de João de Jesus não o colocam no mesmo nível dos anjos. Pelo contrário, elas provavelmente servem para enfatizar a grandiosidade imensa de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante pode também representar a glória de Deus, como em Ezequiel 1:27. Outras características sugerem que, enquanto João retrata a glória de Jesus como não sendo menor do que a de um anjo, certamente é mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratavam divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. Textos judaicos faziam o mesmo para anjos e outros, mas também para Deus próprio.
João continua em Apocalipse 1,16. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes para julgamento. E o seu rosto brilhava com majestade, e a glória da Shequina era como o sol brilhando em todo o seu poder ao meio-dia. Apocalipse 1,17 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo sendo um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, João ficou maravilhado depois de ver essa incrível visão. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Nesse momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão enquanto viveu na terra. Filipenses 2:7. Ele se esvaziou sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas temporariamente abriu mão da expressão exterior de igualdade divina e de sua dignidade legítima. Ao assumir a forma de um servo e ser feito semelhante aos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Nesse momento, João percebeu que era um milagre Jesus ter ocultado sua glória e autoridade enquanto caminhava na terra. Apocalipse 1:18 continua: Eu sou o vivente, fui morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que vive, que esteve morto e agora vive para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca morrer novamente. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre, mas estão evidentemente enganados, porque apenas Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original, o Apocalipse era conhecido no grego antigo como Apocalupsis, que significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre quem o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? A grande falha de muitos crentes é que Cristo é para eles um personagem em papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma pessoa do passado distante. Uma figura histórica que viveu muitos anos atrás e fez obras admiráveis pelas quais somos salvos, mas que estava longe de ser uma realidade viva e presente. Spurgeon disse isso. Lemos: que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Esta é uma das principais razões pelas quais Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou essa informação para que ela seja compartilhada com os outros e não seja mantida em segredo. Isso é uma apocalipse, uma revelação, não apócrifa, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro.